Olá, bom dia. Nós continuamos o nosso cronograma de oração, amém? E agora nós vamos para o 28º dia, onde nós estamos clamando a Deus para que aprendamos dele e ouvindo dele o que ele tem para falar conosco, amém? Hoje nós vamos ver que Deus tem para nos dar cura e libertação, amém? Deus tem para nos dar cura e libertação. Encontramos isso, o versículo tema de hoje está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então nós temos que entender que nem todo pecado, na verdade, nem toda enfermidade, ela se refere a pecado pessoal, tá? Nós temos que... Aqui Deus pode nos ensinar muitas coisas através desse versículo. A primeira deles, que é o versículo tema que ele tem para nos dar cura e libertação, porque ele disse, olha, tu tá curado, este paralítico estava curado de uma enfermidade que lhe trouxe morte, né? Uma enfermidade que iria lhe trazer a morte, obviamente, porque ele já estava acamado, mas ele também foi perdoado, né? Então ele foi perdoado e curado. Ao ser perdoado, ele também foi curado. Então Jesus Cristo tem para nos dar perdão e cura, amém? Mas outra coisa importante que eu queria aproveitar para fazer um parênteses aqui é a questão da interpretação da Bíblia, tá? Muitas pessoas olham versículos isolados e não se preocupam em entender a Bíblia como um todo. E isso prejudica muito o conhecimento dele. O conhecimento dessa pessoa fica muito prejudicado. A palavra do Senhor diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece porque lhe falta o entendimento. Né? E aí ele segue, o sacerdote que rejeita o conhecimento também é rejeitado por Deus. Tá? Mas Deus chega a dizer que o povo perece porque lhe falta entendimento. Tá? Então, quando a gente pega um versículo desses, isola e generaliza, sem entender outras questões, a gente pode estar... Claro que Deus não vai se afastar da gente por isso, ele sabe que a gente está tentando entender, mas a gente vai estar cometendo um erro de interpretação. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu conheço uma turma de pregador que leva ovelha e ovelha atrás, que ia pegar esse versículo e ia dizer para a pessoa, meu irmão, se você está enfermo, saiba que você tem que pedir perdão para Deus, porque você tem um pecado na sua vida. Pode ser? Pode. Mas é uma generalização que não é bíblica. Na verdade, toda generalização, nós temos que tomar cuidado com generalizações. Duas questões que nós temos que tomar cuidado. Generalizações, tá? Tudo é assim, nada é assim, tudo é sempre assim, nada é sempre assim, tá? Essas generalizações, nós temos que ter um pouquinho mais de cautela, tá? Às vezes o cristão, ele quer usar na pregação umas frases de efeito, fazer um bafo, e acaba pecando contra a Bíblia, tá? Então temos que tomar um pouquinho mais de cuidado com generalizações, tá? Com frases de generalizações, tentando criar frases de efeito e criando generalizações que não são bíblicas, tá? Porque na Bíblia nós vemos o caso da enfermidade de Lázaro também, por isso que é importante você entender a Bíblia como um todo, antes de sair fazendo absurdas generalizações e afirmações, muitas vezes sem pé nem cabeça. Aqui, ó, nós vemos a cura de Lázaro. Lázaro, Jesus Cristo disse que ele estava dormindo e que a enfermidade dele seria para a glória de Deus, amém? E assim foi, Lázaro foi ressuscitado, Lázaro foi o único milagre que Jesus ressuscitou.
Aqui nós vemos Jesus dizendo que este homem pecou e por isso estava enfermo. Em outra passagem nós vemos a cura de um cego, onde que os discípulos foram e perguntaram para ele: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Porque entre os fariseus havia uma corrente que eles também pecavam por generalizações e por excesso, porque a maioria das generalizações bíblicas está ligadas a excessos religiosos, tá? A maior parte das generalizações bíblicas está ligada a excessos religiosos, como era o caso dos fariseus e dos saduceus, tá? Eles pecavam por excesso religioso, eles pecavam por generalizações exageradas. O que eles diziam? Se uma pessoa está enferma, se ela não cometeu um pecado, os pais dela cometeram um pecado, né? Se uma criança nasce... Qual era a corrente filosófica entre os fariseus naquela época? Se uma criança nascesse com defeito, desculpa a palavra, né? Mas se uma criança nascesse, né, um pouquinho dura, mas vamos dizer assim, se uma criança, que no caso aquele cego era de nascença, ele tinha um problema físico que era do ventre, então os discípulos foram e perguntaram para Jesus: Mestre, ele não poderia pecar antes de nascer, né? Em teoria, assim, pecar pessoalmente antes de nascer. Então, como os fariseus diziam que toda enfermidade, problema, seja físico ou financeiro, havia uma corrente filosófica entre os fariseus que se houvesse um mínimo problema físico, financeiro, espiritual ou qualquer outra coisa, aquela pessoa havia pecado pessoalmente, né? Ela havia cometido algo de errado, ela havia feito algo de errado e por isso estava naquela condição. Mas aí, quanto ao cego de nascença, aí o que eles diziam? Diziam então que o pai e a mãe tinham pecado e o filho que tinha ficado cego. Então, quando Jesus curou aquele cego de nascença também, os discípulos foram lá e perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Jesus disse: ninguém, para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, existem problemas, doenças, enfermidades que vêm por causa de pecado, como é o caso desse versículo aqui. E existem doenças e enfermidades que simplesmente estão aí, né? Talvez o pregador que dissesse: mas se você está doente, se você está com problema é por causa de pecado, né? Aí quando alguém apertasse ele com algum outro versículo da Bíblia, talvez ele dissesse: não, mas todos pecamos no Éden. E não estaria errado, tá? Se não fosse o pecado do Éden, nós realmente não teríamos enfermidade sobre nós, porque nós teríamos acesso à árvore da vida, tá? Se não fosse o pecado do Éden, não haveria uma enfermidade sobre nós. Então a pessoa que... Vocês percebem que a pessoa partiu de uma generalização por causa de um versículo, não considerou outros versículos e aí teve que ir mais fundo para ir se justificando. Isso não é de Deus, né? Você não tem que fazer uma afirmação e justificar ela com versículos bíblicos. A Bíblia não é achismo. As pessoas, né? Você não pode pegar uma pessoa para pregar e falar o que você acha e justificar biblicamente. Não, você pega a Bíblia e transforma o que você acha. Você não pega o que você acha e justifica na Bíblia. Não é assim. Isso é um princípio errado. Essa pessoa está errando e induzindo ao erro. Isso é bem grave. Essa pessoa está pecando e induzindo ao erro. Essa pessoa está errando e induzindo ao erro. Então nós temos que tomar cuidado e olhar a Bíblia como um todo, tá? Não são poucos pregadores, também, graças a Deus, e como não são poucos pregadores que generalizam além do ponto, não são poucos pregadores que dizem: temos que ver a Bíblia como um todo, né? Isso exige estudo, isso exige tempo. Você tem que tirar tempo para ler a Bíblia. Como é que eu pude comparar este tema aqui que eu acabei de ler com vocês com outros dois eventos bíblicos de cura onde que Jesus falou? Por quê? Porque eu já tinha esse conhecimento, porque eu já havia lido antes, porque isso já estava na minha memória, eu já havia
lido esses evangelhos antes, e por isso que agora, quando eu falo, eu consigo ler este versículo e conectar ele com mais 2 eventos bíblicos e entender a questão de uma forma mais completa, e acabo não fazendo uma generalização que não cabe, tá? E acabo não fazendo uma generalização que não é bíblica. Porque muitas pessoas fazem assim, eles leem um versículo isolado, aí fazem uma generalização que não deveriam, né? Por exemplo, se você está ou está enfermo, você pecou. Em algum momento você pecou. É uma generalização, né, que não cabe na Bíblia, por causa desses 2 outros eventos bíblicos que nós conhecemos. É uma generalização que não cabe na Bíblia. Mas aí uma pessoa faz uma generalização exagerada dessas, que vê, e aí para não a pessoa, o orgulho não permite que a pessoa admita o erro e diga, olha, irmãos, eu fiz uma generalização um pouco exagerada. Não tem mentira no que eu falei, porque está na Bíblia, mas além disso existem outras questões. Existem questões onde a pessoa simplesmente está enferma, como aquele jovem que nem os pais dele, nem ele haviam pecado, mas mesmo assim nasceu cego, tá? Existem questões onde que simplesmente a enfermidade vem, né? Onde que simplesmente aquele mal ataca a pessoa, onde que simplesmente a pessoa é atacada por um mal. Existe esse tipo de enfermidade. Existe enfermidade que aqui, como nós vemos, é fruto de pecado. E existe também a enfermidade como a de Lázaro, que era para a glória de Deus, que ele foi o único ressuscitado na Bíblia, né? Ele foi o único ressuscitado por Jesus Cristo na Bíblia. Existem outras ressurreições, mas nós sabemos que Lázaro foi a única ressurreição bíblica. Então nós temos que andar com Deus e ter cuidado ao fazer uma interpretação bíblica, tá? Nós temos que andar com Deus e ter cuidado ao fazer uma interpretação bíblica, tá bem? Porque senão nós vamos errar e induzir ao erro. Nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo, tá? Quem disser que existe enfermidade que vem por pecado, não erra, mas quem generalizar que toda enfermidade vem por pecado, erra. É um erro lógico e é um erro bíblico, tá? Por falta de conhecimento, perece o meu povo. Então nós temos que conhecer a Bíblia como um todo, amém? E nem nós vemos aqui, Jesus tem para nos trazer, o que eu posso afirmar disso aqui? Jesus tem para me trazer cura e libertação. Jesus tem para me trazer perdão e reestabelecimento. Eu posso afirmar isso desse versículo. Agora, se eu pegar esse versículo e generalizar ele, eu vou ter que fazer malabarismo depois para justificar, como muitos fazem. Tá? E aí não é de Deus. Não é de Deus. Nós temos que... A verdade da Bíblia muda o que eu acho. O que eu acho não pode ser encaixado na Bíblia. Às vezes a maneira como você age com a Bíblia, tá? Às vezes a maneira como você age e como você encara ela diz se você vai conseguir ser iluminado por ela ou se você vai se atrapalhar, tá? Então, o que eu acho é mudado pela Bíblia. Agora, o que eu acho... Agora, a Bíblia não vai se encaixar no que eu acho, tá? É o contrário. É ela que nos ilumina. A gente não fica pegando caquinho de versículo lá e cá para justificar o que acha pessoalmente. Não. A gente pega a Bíblia e muda o que a gente acha, porque é ela que nos ilumina. É a Bíblia que nos ilumina. Amém? É a Bíblia que nos traz luz. Ok? Então, né? Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Ter um pouquinho mais de prudência na pregação bíblica e na interpretação bíblica. Cuidar com generalizações, né? Às vezes, claro, que faz parte da pregação, querer chamar a atenção do público, às vezes usar uma frase de efeito. Eu não tô falando contra isso. Tô falando contra querer usar uma frase de efeito e trocar as pernas e acabar fazendo alguma coisa que não é legal. Né, acabar fazendo uma generalização que não é legal, né?
quer fazer uma frase de efeito, quer fazer uma frase legal, e aí peca no ensino. Não valeu a pena. Tá? Não vale a pena você fazer uma frase que chama a atenção do seu público e pecar no ensino. Não vale a pena. Tá bem? Não vale. É melhor você fazer o ensino correto, é melhor você pegar a Bíblia e pregar o que ela é, e falar o que ela é, exatamente o que ela é, e o público que for de Deus, a ovelha que for de Deus vai se aproximar, tá bom? A ovelha que for de Deus vai te ouvir, porque a ovelha que é de Deus, ela conhece a voz do pastor, mas não conhece a voz dos estranhos, né? Então quem é de Cristo conhece a voz de Cristo, e quem não é de Cristo não conhece a voz de Cristo. Por quê? Porque a ovelha vai reconhecer que é a voz do pastor. Ela vai ver verdade naquilo, então ela vai se aproximar. Ok? Agora, aquela que não é a ovelha, o bezerro vai atender a tudo mesmo. O bezerro atende a qualquer chamada. A ovelha não, né? O bode atende talvez a qualquer chamada e até meio encurrascado, mas a ovelha não. A ovelha atende só quando o pastor chama. Amém? Então nós devemos ser ovelha. O estranho falou, ignora. Ah, mas não sei o que. Ignora. Ah, não sei. Ignora. Ah, ignora. O pastor falou, escuta. O apóstolo Paulo também nos fala isso. Ouvir todas as coisas. Retende o que é bom. Quer dizer, escutar. Tu escuta tudo. Agora no coração tu só bota o que é bom. Ok? Porque isso não deixa dele estar nos ensinando a ser ovelhas, né? Como realmente são as ovelhas que nós vemos em João também, capítulo 10, mais tarde. Que elas ouvem a voz do pastor. Tá? Elas ouvem a voz do pastor. Mas não ouvem a voz dos estranhos. Da mesma forma, nós também devemos ouvir a voz do pastor e ignorar a voz dos estranhos. Exatamente assim, ignorar a voz dos estranhos. Amém? O diabo fala alguma coisa, nós devemos ignorar. Assim como se um pregador, pode acontecer, tá? Pode acontecer de você e o pregador não tá nem mal intencionado, tá querendo chamar a atenção do público, tá querendo fazer uma coisa legal, tá querendo fazer uma coisa, né? E acaba pecando por excesso de generalização, acaba pecando por interpretação bíblica, né? Por fazer uma interpretação bíblica que não